A gente conversa agora com Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Bom dia, professor. Obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, Priscila. Bom dia aos que nos acompanham aqui no CNN Money. Professor, ontem a gente estava conversando sobre essa questão do decreto de emergência, se tira, se não tira do texto, que é uma questão que está chamando bastante atenção. A minha pergunta é, a retirada do estado de emergência do texto, ainda assim, não tira por completo a proteção que o governo tem por fazer aumento de gastos em um ano de eleição, porque se trata de uma PEC, né? Então, a mudança na Constituição, ela se sobrepõe às outras leis, inclusive a lei eleitoral. Então, a retirada desse trecho em si não tira a proteção do governo, está correto? Está correto a priori, Priscila, mas sem o estado de emergência na emenda à Constituição, o governo fica enfraquecido. Por quê? Porque até hoje remanescem controvérsias no Supremo Tribunal Federal, disputa de entendimento, em torno de se, na hipótese da emenda à Constituição, se também não se aplica o artigo 16 da Constituição da República, que estabelece o princípio da anterioridade eleitoral, ou seja, diz que a norma eleitoral só se aplica com um ano de antecedência, portanto, um ano depois, aquele ano em que a norma foi editada. Então, sob certo aspecto, para o governo interessa muito manter o estado de emergência na emenda à Constituição. Por quê? Porque aí não se discute nem Constituição nem lei, Priscila. Porque a Lei 9.504, de 1997, que também é chamada Lei Geral das Eleições, ela estabelece no seu artigo 73, parágrafo 10, que o administrador, no caso o presidente da República, não pode oferecer benefícios, gratuidades no ano da eleição, para não se desigualar com os outros candidatos, salvo se, porventura, estivermos em estado de emergência ou estado de calamidade. É o que diz o artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. Então, para o presidente, se o Congresso Nacional chamar para si essa decretação do estado de calamidade, colocando na norma constitucional que nós nos encontramos em estado de calamidade ou em estado de emergência, no caso hoje fala-se do estado de emergência, o presidente estará absolutamente protegido. Então, Priscila, eu diria a você que é importante para o governo, para a estratégia política do governo, que o estado de emergência não saia da emenda. Professor, muitos especialistas, né, inclusive professores de direito, eles dizem que esse trecho, né, do estado de emergência, ele funciona como um cheque em branco, né? Então, ao retirar esse trecho da PEC, fica ali especificado quais são os gastos que o governo vai fazer ali no âmbito da PEC. Ao colocar o estado de emergência, o governo ele já ganha uma margem de atuação maior, como o senhor mesmo me disse ontem. Queria que o senhor explicasse esse conceito de por que o decreto de emergência ele é visto como um cheque em branco. Porque exatamente pela situação excepcional que caracteriza o estado de emergência, o administrador público, repito, no caso o presidente da República, fica autorizado a emitir uma série de despesas e, portanto, gerar créditos especiais, suplementares, o que ele não pode fazer fora do estado de emergência. Daí essa expressão falasse de um cheque em branco, de uma carta branca dada ao presidente da República. Agora, a priori, o próprio presidente poderia decretar o estado de emergência num decreto executivo. O problema é que ele sabe que se ele fizer isso num decreto executivo, possivelmente no dia seguinte esse decreto vai ser questionado no seu controle de legalidade ou mesmo de constitucionalidade perante o Poder Judiciário. Então, se o Congresso Nacional oferecer de presente para o presidente uma decretação do estado de emergência numa norma constitucional, o que nunca aconteceu na história. Se o Congresso chamar para si, na própria emenda constitucional, o estado de emergência, ora, não só nos limites da proposta de emenda à Constituição, Priscila, mas até fora dele. Enquanto durar o estado de emergência, o presidente poderá fazer despesas extraordinárias e ele terá, sim, portanto, um cheque em branco para manipular o orçamento público que ele não teria em uma situação regular, fora de estado de emergência, fora de estado de calamidade pública.
Então, professor, eu queria voltar na sua primeira resposta. Então, quer dizer, tirando esse estado de emergência, a PEC, ela ainda dá uma certa proteção para o governo, mas o que o senhor estava explicando é que pode haver um questionamento, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal sobre esse aumento de gastos, se não tiver esse trecho especificado ali falando sobre o estado de emergência. E o senhor ontem também estava me falando que existe uma jurisprudência que já entende que, mesmo que a PEC se sobreponha à lei eleitoral, qualquer modificação que acontece na lei eleitoral, como o senhor estava explicando, tem que acontecer num prazo de 1 ano, né? Então, poderia haver um entendimento do STF de que haveria alguma implicação legal nessa conduta do governo. Então, assim, resumindo esse juridiquês aqui, o que dá para dizer é que, se sair o estado de emergência da PEC, pode haver alguma implicação legal para o governo, é isso? Eu diria, Priscila, que se sair o estado de emergência da PEC, isso vai facilitar o questionamento do ato, portanto, da alteração trazida pela PEC perante o Supremo Tribunal Federal. Não que necessariamente o Supremo Tribunal Federal vá acolher o que vier a ser questionado, compreende, Priscila? Não que efetivamente isso vá ser deferido. Mas a questão é que, como a lei eleitoral que está em voga, repito, a Lei 9.504, lei infraconstitucional, lei que está abaixo da Constituição, ela diz que em estado de emergência as gratuidades podem ser conferidas durante o ano eleitoral. Então, se a PEC vier com estado de emergência, o presidente estará absolutamente calçado. Não haverá nenhuma plausibilidade de questionamento. É bom notar, Priscila, proposta de emenda à Constituição, ela tem o papel de alterar a Constituição. Ela introduz uma norma na Constituição que está, portanto, acima da lei. Não estou falando de uma nova lei eleitoral que revoga a lei eleitoral anterior, mas de uma nova norma colocada na Constituição acima da própria lei eleitoral. Para encerrar, voltamos ao seu ponto. Se prevalecer o entendimento de que o artigo 16 da Constituição da República, repito, aquele que estabelece o princípio da anterioridade eleitoral, diz que a norma eleitoral tem que vir 1 ano antes do processo eleitoral para nele valer. Então, se porventura esse entendimento prevalecer no Supremo Tribunal Federal, vai-se entender que a emenda à Constituição não terá protegido o presidente da República o bastante. Mas nós não sabemos se esse entendimento vai ser efetivamente ou não o entendimento da nossa Suprema Corte, Priscila. Será necessário aguardar um questionamento de controle de constitucionalidade da emenda à Constituição. Mas, repetindo, se a emenda à Constituição trouxer consigo a notícia da decretação do estado de emergência, aí a vida da administração federal, do Palácio do Planalto, estará resolvida. Porque em estado de emergência, até a lei eleitoral atual já diz que os gastos, benfeitorias e gratuidades podem ser oferecidos. Por isso que o governo tem grande interesse que o estado de emergência permaneça na proposta de emenda constitucional para afastar qualquer possibilidade de questionamento perante o Poder Judiciário. Priscila. Tá certo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Priscila. Bom trabalho.